pessoal, vocês estiveram aí olhando o bloco 1, onde mostrei uma geral sobre as questões de geometria da prova de 2015. E neste bloco 2 nós vamos prestar atenção à resolução de algumas questões. E nessas questões vão perceber a geometria que está cobrando ou aparecendo nas questões envolvidas, tá? E aí vocês vão ver uma busca naquelas figuras que foram mostradas no bloco anterior. A questão 145 do caderno cinza é a próxima questão que a gente vai aí trabalhar nessa videoaula. Então você vai dar uma olhada na questão, eu vou postar aí no quadro para vocês com o enunciado, tá? Dá um pause, tenta resolver a questão. No comando da questão, vê os conceitos de geometria que você já conhece, que você já domina, tá? E vamos voltar aqui e comentar a questão, tá? Os detalhes que ajudaria você a resolver uma questão dessa numa prova do Enem. Tá legal? De olho na tela, dê um pause e resolva a questão. Volte aqui. Bem, pessoal, essa questão 145 é a questão que falou de setor de cerco. Tá? O proprietário de um parque aquático deseja construir uma piscina em suas dependências. A figura representa a vista superior dessa piscina, que é formada por 3 setores circulares idênticos, com ângulo central igual a 60 graus. O raio R deve ser um número natural, tá? Não pode ser número com vírgula, número decimal nem fração. O parque aquático já conta com uma piscina em formato retangular, com dimensões 50 metros por 24. Então você tem uma piscina, tá? 50 por 24, a área dessa piscina, 1.200 metros quadrados. O que o cidadão quer? Ele quer fazer essa piscina esquisita, tá? Com 3 setores circulares, cuja área seja menor do que a área deste retângulo. Então aqui, ó, a área da piscina tem que ser menor que 1.200. Aí, pessoal, entrou aquela questão da fórmula de setor circular. Como são 3 vezes alfa sobre 360 vezes r ao quadrado vezes π, menor que 1.200. O grande detalhe dessa questão é que na hora que você abre a questão, você tem que lembrar de fórmula de setor de círculo. Tá legal? Alfa por 360. Como já falou, o alfa, o ângulo, 60 graus, por 360. 3 vezes isso, vezes o raio ao quadrado, é o que você quer descobrir. O π disse que para usar 3, menor do que 1.200. Isso aqui, daqui para frente, gente, é questão de simplificações, tá? A gente já espera que a essa altura, quem está estudando para o Enem, já consiga resolver essas questões aqui tranquilo. Então, o raio ao quadrado vai ser menor do que 800 metros quadrados. Aí, gente, nós podemos então ficar pensando, como chegar a esse número? 800, ele não te dá uma raiz exata, tá? 900 dá uma raiz exata, que é 30. Tá? 800, então, é um número menor do que 30. De cara aí, a letra D e a letra E já fica fora. Tá? Tem A, B e C. O que você pode fazer? Você vai pegar estes números das respostas e levar ao quadrado. Tá? Se o raio fosse, por exemplo, 16. 16 vezes 16, tá? 36 vai 3, dá 9, dá 6, dá 1, 6, 5, vai 1, 2, 256. Menor que 800? É menor, mas ficou muito longe, tá? A outra opção que deu foi o 28. 28 vezes 28. 8 vezes 8, 64, vai 6. 8 vezes 2, 16 e 6, 22. 2 vezes 8, 16, vai 1. 2 vezes 2, 4 e 1, 5. 4, 8, 7. Olha só que número legal. Bem próximo, tá? De 800. E 29? Bom, se você fizer 29 vezes 29, tá? Você vai achar um número maior do que 800. A sua resposta, portanto, é o 28. Esse raio, tá? Tem que ser menor do que
28. Aliás, é um raio igual a 28. Porque o 28 elevado ao quadrado já vai dar um número menor do que 800. É uma opção, letra B, tá? 28. Tá legal? Olha, a questão, ela envolve conceitos, então, que a gente já indicou para vocês já irem treinando. Tá legal? E é uma questão que eu achei chata de fazer, porque envolveu o setor de ciclo. Não é todo dia que a gente vê setor de ciclo, tá? Eu acredito que a turma aí que preparou para o Enem de 2015 não imaginaria que ia cair setor de ciclo na prova. Mas caiu, tá? A outra questão é a questão 170, tá? Nós vamos então comentar ela. É a próxima questão. Tá legal? Então, a questão 170, ela vai ser colocada aí. Você dá um pause na questão 170. Tenta resolver essa questão, tá? E depois, então, você retorna para a gente, então, comentar a questão. Dá um pause, tenta resolver essa questão aí, tá legal? Então, a primeira questão é a questão de número 170. Vou mostrar duas questões que eu classifiquei como mais difíceis. Dê uma olhada na questão, lê com muita atenção. É, na minha visão, a questão mais complicada, tá? Do processo todo de geometria. Mas vou comentar aqui alguns detalhes desta questão que, com muita atenção, conseguiria se resolver. Mas, como eu já disse anteriormente, não é uma questão para ficar perdendo muito tempo. Bateu o olho, achou complicado demais, texto muito comprido, tá? Deixa de lado. Passa para outras questões com um texto mais suave. De olho na tela, preste atenção na questão e vamos comentá-la logo depois. Tente resolver. Pessoal, esta questão, ela falou sobre uma malha feita para proteção solar que é aplicada em vidro, de modo a diminuir a passagem da luz a partir de fitas plásticas entrelaçadas perpendicularmente. Supondo que cada fita tenha 1 milímetro de largura, tal que a distância entre elas é de D menos 1 milímetro, conforme a figura. O material utilizado não permite a passagem da luz, ou seja, somente o raio de luz que atingir as lacunas deixadas pelo entrelaçamento consegue transpor essa proteção. A taxa de cobertura do vidro, este é o detalhe do texto que realmente mais nos interessa, é o percentual da área da região coberta pela fita da malha, que são colocadas paralelamente às bordas do vidro. Então, essa indústria recebeu um vidro retangular nessa proporção aí de 5:9 e quer saber a medida de 10 se a taxa de cobertura da malha for de 75%. Eu peguei aqui uma fita isolante, só para dar para vocês uma ideia, na verdade, que essa questão. O texto da questão é muito complexo. Então, ele está falando que se você fizer um entrelaçamento, por exemplo, neste sentido aqui, ó, você vai ter uma passagem de luz nesse quadrado, correto? Ou seja, a sua emissão de luz, ela vai ser numa quantidade. Agora, se você diminuir isso, então vamos diminuir a distância entre as fitas. Então, a distância D, tá? Ela agora vai diminuir. Você vai agora imaginar isso aqui, ó. Agora, preste atenção no que vai acontecer. Que conclusão você consegue perceber aqui? A passagem de luz, evidentemente, é maior. Aliás, bem menor, não é? Do que a montagem anterior. Ou seja, o percentual, ou seja, a parte preta, tá? Ela tem que corresponder, na nossa questão, a 75% da área do quadrado. Essa questão envolvia você perceber isso aqui, ó. Na figura aí, no desenho, você viu que a distância D é mostrada deste ponto até este, correto? Agora, só que esse quadrado, essa fita, aliás, ela pertence a esses dois quadrados. Para você, então, fazer a montagem correta,
O que você vai fazer com este D? Você vai tirar ele deste ponto aqui e colocar aqui, ó. D, percebeu? Então, fazendo a ilustração desse quadrado aqui, você vai ter esse quadrado D por D. E D menos 1 é a parte em branco onde vai passar a luz. Portanto, D ao quadrado, esse quadrado, menos a parte da claridade. Vai ficar o quê? A parte da fita preta. Isso dividido pelo D ao quadrado tem que dar 75%. A questão toda envolvia você chegar nessa montagem aqui. Notaram? Você pega o quadrado da fita, o quadrado, subtrai o quadrado da luminosidade, esse partezinho branco aqui, ó. Você pegou isso aqui, tirou isso aqui, o que ficou? Ficou a parte preta. Essa parte preta dividido pelo quadrado maior, perceberam? É o que vai gerar a taxa de luminosidade, tá? De transparência, 75%. Isso aqui, pessoal, olha, vai gerar essa sentença matemática, uma equação. O desenvolvimento dessa equação, então é uma coisa a vocês já observarem aí, vão observando o desenvolvimento, que vai chegar numa equação do segundo grau. Aplicamos a fórmula de Bhaskara e o valor de D vai chegar D igual a 2 e esse valor menor do que 1, o que é, no caso, descartável. Tá? Distância, então, 2 milímetros. A questão, essa parte da questão aqui, olha, é uma matemática aí que você que está aí preparando para o Enem já precisa saber desenvolver bem, desdobrar uma equação, tá? Resolver a fórmula de Bhaskara de forma assim tranquila para você chegar no resultado. O problema de tudo aqui é você chegar a essa ideia aqui, tá? O desenho, a leitura, o texto é um texto muito confuso, tá? Eu achei um texto muito chato de trabalhar. Mas ficou aí. Essa é a dica da questão 170 do que foi feito. Agora vocês vão prestar atenção na próxima questão, uma questão que envolveu o setor de circo. Tá? É uma questão diferente do que até eu tive observando nas provas anteriores, mas aí vamos ver. É uma outra questão, tá legal? Vamos à próxima questão. Bem, depois de termos visto as duas questões de nível difícil, vamos comentar então as questões que eu classifiquei de nível médio e que nós vamos observar aqueles conceitos de geometria que, se você tiver estudado, na hora você irá lembrar com uma certa tranquilidade. Vou colocar então na tela agora a questão 138. Vocês vão dar um pause na questão, tá? Tentar resolver essa questão. E após então ter feito a tentativa, vamos observar os conhecimentos de geometria que apareceu nessa questão e que você então vai precisar de estar usando. E a gente vai então voltar de novo a algumas coisas que já até comentamos, tá? Para fixar. De olho na questão na tela. Bem, pessoal, a questão 138, se você lê o texto, você encontrou ali as informações. Era uma fábrica de sorvete. E aí falou do paralelepípedo retangular reto. Se você estudou bem as figuras geométricas, se você fez aquele exercício que eu indiquei no bloco 1, rapidamente você vai enxergar essa figura aqui, tá? Que tem 20 de base, 10 centímetros, 10 centímetros. As três dimensões principais de uma figura tridimensional. Qual era a ideia então? Fala que no processo da confecção do sorvete, no texto, quando o produto é colocado líquido, quando ele fica cremoso, ele aumenta 25%. Perceberam? Porcentagem. Olha a matéria, então, a matemática que vai ser usada aí. E aí,
foi colocado 1000 centímetros cúbicos do sabor chocolate, chocolate líquido, 1000 centímetros cúbicos. Então, primeiramente, a ideia do volume da figura tridimensional, do caso do paralelepípedo, dá um espaço aqui, ó, 20 vezes 10 vezes 10. Fácil, né? 2000 centímetros cúbicos, tá? É o que então cabia nessa inteira caixa aqui. Então, o sujeito foi lá e colocou 1000 centímetros cúbicos de chocolate líquido. Aumentando 25%, o chocolate cremoso ficou 1000 mais 25% de 1000, ficou 1250 centímetros cúbicos. Então, a figura veio aqui, ó. Então, se aqui é 2000, então vamos imaginar que ficou por efeito de sorvete, certo? O que sobrou dentro desta vasilha? 750 centímetros cúbicos, tá? Porque a capacidade era 2000, menos 1250, 750. Só que esse 750 é um morango cremoso. Perceberam só? Então, é um morango cremoso, o problema quer saber, e o morango líquido? Agora, gente, olha só que legal. Vimos porcentagem. Agora, uma regrinha de 3 interessante. Porque você tem volume, tem os 750. Duas grandezas, volume e porcentagem. 750, o morango cremoso, você quer retornar, você quer descobrir o valor original. É aqui que alguns cometem enganos quando trabalham com porcentagem. Porque se ele é 750, ele já é o morango acrescentado, 125%. Você quer voltar no 100%. Tá? Então, de 125 para 100, usando aquela regra lá, a regra de 3, olha, na diagonal, esse vezes esse, o resultado divide para este, tá? Regrinha de proporção, gente, ó, 750 sobre x é igual a 125 sobre 100, tá? Então, se você observar aqui, ó, o produto dos meios é igual ao produto dos extremos. Então, na hora que você multiplicar este por este, divide por este, você vai chegar a 600 centímetros cúbicos. Uma questão que, se você tiver feito bons estudos, conseguirá resolver de forma até tranquila. Tá legal? Pegando aquelas ideias que a gente então trabalhou. Viu? Questão número 138. Vamos então agora a uma outra questão que vamos trabalhar aqui. Bem, pessoal, a questão de número 148 é a próxima questão que nós vamos aí estar estudando. Tá legal? Vocês vão observar o texto, a questão que vamos postar agora na tela para você, dá um pause, leia com muita atenção o comando. Lembre, você está estudando, tá? Tente ver então as figuras que você consegue lembrar, as fórmulas, tá? Tente resolver essa questão. Depois, então, volte aqui que eu vou comentar com vocês, tá? Os detalhes dessa questão que você precisa então ficar atento. Legal? De olho na tela. Bem, pessoal, o que acontece? Na questão 148 está falando de índice pluviométrico. E aí fala que o cálculo é feito de acordo com o nível de água da chuva acumulada em 1 metro quadrado. Ou seja, se o índice for de 10 milímetros, significa que a altura do nível de água acumulada em um tanque aberto, em formato de um cubo, com 1 metro quadrado de área de base, é de 10 milímetros. Tá legal? Então, olha só. Qual é a ideia do índice pluviométrico? Então, você imagina um cubo, a base dele é 1 metro quadrado. A água que você colocar dentro deste tanque aqui, ó, o que subir de água, a altura que der aqui, ó, é o que consideram de índice pluviométrico.
Tá legal? O índice pluviométrico. Agora notem só a questão. A questão falou de um cilindro, tá? O raio da base, 300 milímetros. A altura dele, 1.200 milímetros. Então, nós vimos aqui, olha, cubo, cilindro, figuras bem tranquilas. Agora, notaram a medida aqui, ó, milímetro, milímetro. Acontece que na fórmula do cilindro, consta πr2 vezes h. Esses números ficam muito grandes. O que nós vamos fazer? Trazer eles para o milímetro, para o metro, aliás. Então, 300 milímetros. Olha, transformação de medida. É 0,3 metros. Tá? 1.200 milímetros, 1,2 metro. De milímetro para metro, você anda 3 casas da vírgula. Lembra daquela reta que tem de medida? Metro, decímetro, centímetro, milímetro. Tá? Vindo de milímetro para metro, você corre a vírgula 3 casas. Então, vamos calcular aqui o volume no cilindro. Ó, 3 vezes 0,3 ao quadrado vezes 1,2. Você trabalhou aqui e chegou que esse cilindro todo cabe 0,324 metros quadrados. Só que fala que na chuva que aconteceu, preencheu só 1/3 da altura. Tá? Então, é 1/3 de 0,324. Então, significa que choveu essa quantidade de água aqui que ficou dentro deste cilindro. Qual é a ideia? Você vai pegar essa água e jogar ela agora dentro deste cubo. Tá? E imagina se você jogando dentro do cubo. Volume de cubo. Aqui, ó. Lado vezes lado vezes lado. Ou seja, lado ao cubo. Não é? Só que agora nós vamos ver a quantidade de água que vamos colocar. O volume. Lado vezes o H. Tá? Ó, 0,108 metros cúbicos é igual a 1 metro vezes 1 metro vezes H. Ou seja, essa altura vai ser 0,108 metros cúbicos dividido por 1 metro quadrado. Você pode cancelar. Vai ficar 0,108 metros, altura 108 milímetros, voltando lá para milímetro. Talvez você pense assim, poderia ter feito o cálculo tudo com milímetro? Podia, tá? Mas agora pensa, você ia levar 300 ao quadrado. Tá? Depois de 300 ao quadrado, 300 vezes 1.200. Você vai ficar trabalhando com números muito grandes. Tá legal? A não ser que você domine bem potência de 10. Facilitaria algumas coisas aí para exercitar os cálculos. Puxei para o metro, ficou números menores, tá? E aí a gente depois só fez as conversões das medidas, tá legal? Então, esta questão precisava de você então conceituar cubo, cilindro, tá? E ter só essa ideia. Se você está caçando um índice, pegava a água aqui do cilindro, jogava dentro do cubo. A altura que desce aqui era o índice pluviométrico que está sendo procurado aí. É uma questão que eu classifiquei de nível médio, porque envolve alguns cálculos, tá? Bem diferente daquelas questões de nível fácil que você viu, mas fácil de resolver, tá certo? Então, eu espero que você já tenha a esse ponto, né? Se você estiver seguindo aquelas orientações que passei sobre isso tudo, você vai estar, então, resolvendo as questões de forma mais tranquila, tá legal? Então, nós vamos ver, na próxima cena, mais uma questão que estaremos comentando nesta sequência aqui de questões de nível médio. Tá legal? Vamos para a próxima questão. Bem, gente, questão 176, que nós estamos agora a observar aqui no quadro. Esta questão, então, os conceitos que você observou nesta questão. Tá legal? Então, de olho na tela, dá um pause e resolva a questão. Bem, pessoal, essa questão falou de um tampo de vidro que estava em cima de uma mesa que, olha o termo que você vai ler na questão, prisma reto. Bem, pessoal, essa
questão falou de um tampo de vidro que estava em cima de uma mesa que, olha o termo que você vai ler na questão. Prisma reto de base em forma de um triângulo equilátero. Prisma é aquele sólido onde você tem um polígono e esse polígono repete em cima, tá? Então, olha só, isso aqui é um prisma de base, um triângulo equilátero. Triângulo equilátero, gente, é isso aqui, olha. É um triângulo, todos os lados são iguais, tá? Todos os ângulos internos iguais, ângulos de 60 graus. A ideia era isso aqui, ó. Tinha que colocar um tampo agora, um novo tampo em cima desse prisma, só que ela quer usar um tampo menor possível. Tá legal? O menor tampo possível para cobrir esse triângulo. Então, nós teríamos que achar um tampo onde o raio, olha só, este raio do triângulo equilátero equivale ao raio do tampo. Tá legal? Vindo aqui na figura, demos uma ampliada, inclusive até nas dimensões que está mostrando aí, 30 por 30 por 30 centímetros. Olha só, o raio, ângulo de 30 graus, porque dividiu o ângulo de 62 ângulos iguais, duas medidas, 15 e 15, tá? Aqui, gente, olha, essa questão, você resolve ela de forma fácil, se na hora vier a você aqueles conceitos de trigonometria, seno, cosseno, tangente. São ideias básicas da trigonometria, vale a pena você estudar, porque numa questão dessa no Enem, você resolve ela rápido. Por quê? Na hora que você viu aqui o triângulo retângulo, hipotenusa, cateto, cateto, você tem um ângulo e tem um cateto adjacente a este ângulo, você vai usar o cosseno. Cosseno do ângulo é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa, tá? Cateto adjacente por hipotenusa. Cosseno de 30 graus igual a 15, o cateto adjacente dividido pelo raio. Cosseno de 30 graus, raiz de 3 sobre 2, tá? Que é igual a 15 sobre R, que vai ser o R, 2 vezes 15, dividido por raiz de 3, que o problema disse que você poderia usar o quê? O 1,7. Tá, ó. 2 vezes 15, 30. 30 dividido por 1,7. Tá? Aquela questão, gente, olha. Dividindo números decimais. Tá? Era 1,7. Era 30. Quando acontecer divisão e você tiver número decimal, você vai fazer uma equivalência de casas depois da vírgula, onde precisar coloca 0. E depois que você fez a equivalência, você tira as vírgulas. Vai ficar 300 dividido por 17. Na divisão, 17,5. Então aqui, ó, esse raio 17,6 aproximadamente. O tampo, para encobrir isso, um raio de 18, tá? É a opção que você tem na questão lá. Legal? Então, olha, conceitos que você vai, na hora que precisar, saber o que é um prisma, triângulo equilátero, tá? E essa ideia que a gente passou aqui, ó, trigonometria. Trigonometria, gente, o nome é meio esquisito, o nome é até feio, tá? Trigonometria, tá? Ângulo, medida de triângulos. Seno, cosseno, tangente. Essa aula de trigonometria é uma aula que vale a pena você estar dando uma olhada, tá? Entra no videoaula. Eu não tenho uma videoaula específica sobre trigonometria, tá legal? Eu não fiz essa abordagem numa videoaula, mas vai achar no YouTube se você precisar de estar acrescentando, tá? Como o Enem, pessoal, está pegando uma matemática bem elementar, então não tem que você aprofundar em conceitos muito complexos da matemática. Esses conceitos mais simples, tá? Você vai então estudando transformação de medida, regra de 3, porcentagem, essas ideias de proporção, função, tá legal? Olha só,
com essas 3 questões comentadas aqui, fechamos esse bloco de geometria do Enem. Tá legal? Findamos assim. Fico feliz de ter terminado essa parte de geometria. Estava me cobrando isso. Ok? E nós vamos nos encontrar aí. Tá legal? Vou estar dando uma olhada na prova e ver uma outra matéria de matemática que exigiu muitas questões para a gente estar comentando aí os conceitos, aquilo que você vai ter que estudar para se preparar para a matemática, para você tirar aí uma boa nota. Se você não é bom em matemática, tá? Pegar um número de acertos que te ajude na contagem aí das notas aí que vão somar com as outras disciplinas da prova do Enem. Um abraço para todos, obrigado aí pela presença, pela cooperação, tá? Se for necessário, poste um comentário, se precisar de alguma dúvida, alguma crítica, para que a gente possa estar aí melhorando estas aulas. Notaram? São vídeos caseiros, tá? Carência assim de uma estrutura assim, uma iluminação para tirar alguns clarões quando a gente monta dentro de uma sala. Tá legal? Mas a intenção, gente, é isso aí, é poder levar a matemática de uma forma que possamos aí estar nos preparando. Tá legal? É um grande prazer para mim. E toda vez que recebe, aparece lá alguma joia, excelente professor, gostei da aula. Isso é um estímulo para a gente estar voltando e fazendo isso, tá? Uma coisa bem gostosa. Falar de matemática, estudar matemática, tá legal? Um abraço para todos, gente. Tchau para vocês.